Profissão está no ar e ele chega para ajudar você, estudante, a esclarecer que caminho seguir na busca de uma profissão. Vamos conversar com profissionais das mais variadas áreas, conferir como é o dia a dia de quem está no batente e saber o que é necessário para encarar uma carreira. Hoje vamos falar sobre a arquitetura. A arquitetura é um misto de arte e cálculo. Ela exige do seu profissional uma veia artística, ao mesmo tempo que ela exige um domínio das ciências exatas. Hoje, para entender um pouco mais desta profissão, vamos conversar com Anderson Fioretti de Menezes, que é o presidente do Instituto de Arquitetura do Brasil, aqui do Espírito Santo, e também com Ione Marroquim, professora de arquitetura da UFES. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no que os arquitetos andam fazendo por aí. 180 mil metros quadrados de cores fortes e formas arrojadas. Um projeto como esse exige um tema. A concepção durou meses e se inspirou no espaço. No faz de conta dos arquitetos, o parque foi construído por uma família espacial. Da prancheta para o computador, um grande centro de lazer foi tomando corpo. Os ETzinhos teriam usado material reciclado para construir os brinquedos. Com os pés no chão e com a cabeça nas alturas, os arquitetos responsáveis pela obra levaram em conta os recursos tecnológicos, a mão de obra e o material disponíveis no estado. Os brinquedos, desenvolvidos também por arquitetos, são de fibra de vidro. Para o restante, foram usados basicamente estruturas metálicas e o velho e bom concreto. O resto ficou por conta de pesquisa e muito trabalho. Para fazer um projeto desse, o arquiteto tem que ser um pouco sonhador e ao mesmo tempo tem que estar com o pé no chão para conseguir desenvolver esse projeto. Como é que vocês fizeram isso? Zé, no início, na verdade, você tem que voar um pouco, né? Especular as possibilidades, ver como é que você pode estar criando fatos novos, buscando referências novas para criar um projeto que tenha uma qualidade, que tenha um diferencial em relação aos demais. Para se chegar a esse resultado, foi preciso também pensar em paisagismo. Aqui, por exemplo, antes da construção, foi retirada uma camada fértil do solo para que fosse aproveitada depois no plantio da área verde. As árvores cresceram junto com o parque. O planejamento de uma cidade passa pelo urbanismo. Quando se pensa em áreas verdes, em espaços para a cidade respirar, se pensa em desenho urbano e, mais uma vez, o arquiteto entra em cena. O Parque Moscoso, construído em 1912, é um exemplo do trabalho urbanístico. Há 80 anos, a praça leva às gerações momentos de tranquilidade em meio à correria do dia a dia. O parque hoje passa por reformas, na verdade, por um retorno às suas origens. Para tanto, o projeto passou por uma pesquisa histórica. O parque deve ficar do mesmo jeito que era no início do século. O urbanismo é uma área muito interessante do profissional arquiteto que lida com o espaço da cidade, né? Então, na verdade, a gente pode até dividir o urbanismo em desenho urbano e planejamento urbano. Bem, então, pelo que vimos, aquela ideia de que o arquiteto passa a vida projetando casas e apartamentos não parece ser bem assim. Pelo jeito, o leque de atuação é bem mais amplo. Com certeza. O arquiteto não passa 4, 5, 6 anos na universidade estudando arquitetura para simplesmente projetar casas e edifícios. O nosso campo de atuação é bem maior e o leque realmente é grande. Temos atuação na área do desenho urbano, temos atuação na área do design, de peças, de mobiliários, dos utensílios, temos atuação na área da luminotécnica, né? E temos atuação em diversas outras áreas que surgem a partir daí, que é bastante interessante, inclusive. Ione, fala pra gente essa questão, para que o estudante possa refletir um pouco sobre isso. Aquele estudante que está para escolher a sua profissão, no caso aqui a gente está falando sobre arquitetura, que tipo de dons, aptidões, que tipo de esforço o estudante deve fazer para que possa estar escolhendo essa área? Eu preferia até não te falar em dom. Dom parece uma coisa que você vai ter ou não vai ter, né? Eu acho que
tem algumas exigências da profissão, né? Tem algumas capacidades, algumas especificidades que eu acho que ele tem. Se não ter como dono, né, como você falou, ele tem que desenvolver, ou mesmo que tenha como dom, ele vai desenvolver ou adquirir, né? Eu acho uma questão que é primordial é a questão da visão espacial, né? Você viu o Pedro falar, né? O arquiteto trabalha com espaço. É um espaço amplo, público, é a cidade, é a praça, é o edifício, é o espaço do estúdio, né? Então, essa visão espacial é uma coisa essencial que ele vai ter que trabalhar, porque ele vê antes, ele tem que enxergar e perceber o que vai projetar antes de colocar no desenho, né? Antes de criar. Antes de criar, né? Ele cria e enxerga o que você ainda não viu, né? E essa capacidade de enxergar e depois reproduzir isso em desenho, né? Na superfície bidimensional, é que é a grande dificuldade, né? O desenho é um instrumento, né? Difere dos outros profissionais. Difere, né? Então, essa visão espacial, acho que é essencial e a escola tenta trabalhar isso, a universidade tenta trabalhar isso. Pelo que nós já vimos, o profissional ele tem que ser ativo, estar bem informado, quer dizer, ter uma base principalmente de conhecimentos. Agora, o que é preciso fazer para o estudante acompanhar o mercado de trabalho? Quer dizer, como que o estudante vem sendo preparado para o mercado? Eu acho que as escolas, as universidades, regra geral, a educação, eu acho que hoje está preparando a pessoa para ser um contínuo aprendiz, um contínuo estudante. Né? Uma ilusão a gente imaginar em 5, 4, 6 anos, né, como você falou, você vai dar uma carga de informação que faça a pessoa ser capaz, daqui a 5, 6 anos, responder por outras demandas que hoje a gente nem sabe. Eu acho que a grande preocupação hoje de quem educa é preparar a pessoa para ser um eterno estudante, né? O formar, eu acho esse, né? A coisa chama formou em arquitetura, né? Parece que fez aquela formatou e acabou a vida ali, né? Eu acho não, a educação é um processo contínuo, eu acho que a universidade tem que incentivar a curiosidade, a responsabilidade social, a vontade de aprender, né? Eu digo, mais formação e menos informação, porque a informação hoje ela é muito tênue, ela é muito rápida, né? O que hoje é uma matéria de construção, daqui a 3 anos não existe mais, só surge outra, né? Então, eu acho que o objetivo hoje, eu acho que da educação, seja ele em qualquer profissão, né? A gente está falando da arquitetura, é preparar o indivíduo para encarar as coisas, preparar a responsabilidade social, preparar como um ser pensante, um ter que vai pesquisar, que sabe procurar os caminhos, né? Eu vejo a coisa um pouco assim. E aí, onde está falando aí a questão do estudante em relação ao mercado, né? E como que está a relação do mercado para o estudante? Como que o mercado vê o estudante que está vindo, né, preparado da faculdade, já que a gente sabe que o mercado está pronto para selecionar. Mas antes do Anderson responder, vamos para o break comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, estamos de volta hoje falando sobre arquitetura. E antes estivemos conversando com a Ione, ela falando a relação do estudante, como que o estudante é preparado da universidade para o mercado. Agora a gente quer saber do mercado, o que o mercado acha, como que ele vê a preparação desse estudante. Ele realmente está apto para o mercado, já que a gente sabe que o mercado seleciona esse estudante? Olha, se a gente considerar, né, que o primeiro contato do estudante com o mercado é feito dentro dos escritórios de arquitetura, eu acho que os escritórios de arquitetura aproveitam pouco essa potencialidade que o estudante quando sai da universidade, né? E quando está prestes a sair, melhor dizendo, da universidade. A gente vê hoje em dia os estudantes que estagiam em escritórios de arquitetura desenvolvem muito mais, se envolvem muito mais na produção do projeto, na sua fase final, né? Na parte gráfica do projeto. O que não é legal, né? Para a própria formação do estudante. Seria interessante que ele se envolvesse melhor, né, nessa parte de desenvolvimento do projeto, ou seja, na elaboração do conceito, na ideia. Acho que a gente aproveitaria muito melhor, né, o estudante nesse sentido. E eu acho que, ao sair da universidade, ele tem que encarar essas dificuldades. Um estágio no escritório de arquitetura leva ele a ver bastante, com bastante intensidade, essa problemática do que é encarar um mercado, do que é viver no escritório de arquitetura. Agora, o que a gente vê é que arte, bem-estar, cálculo são ideias antagônicas e ficam um pouco embaraçados. Como que é criar e, ao mesmo tempo, calcular uma criação? Né? Ou seja, que a gente tem a ideia de que o arquiteto pensa e o engenheiro calcula. Então, explica para a gente um pouquinho essa relação do arquiteto para o engenheiro, um pouco a diferença dessas duas áreas. Eu falo? Senhor.
Eu acho que não é só questão do cálculo, né? Eu digo, a arquitetura, como falou, o próprio Anderson falou, né? A gente conversou anteriormente, é uma atividade extremamente ampla, né? Eu digo, envolve atividades multidisciplinares, né? Eu digo, você não trabalha nunca só, né? Você trabalha com outros profissionais e a formação do arquiteto, ele tem que ser muito ampla, né? Você fala, a gente trabalha com a coisa do cálculo, né? A gente precisa entender de cálculo, claro, a gente precisa calcular. Agora, não tem como você propor um objeto que vai ser construído, né? Se você não entende de construção, não é só o cálculo, mas é os próprios sistemas construtivos, as técnicas, né? Os materiais. Você tem que saber conhecer, né? A gama enorme, né? De outros conhecimentos que estão intrinsecamente dentro da profissão, dentro do fazer arquitetura. Bem, até agora nós vimos um pouco do trabalho do arquiteto e agora nós vamos conferir que até clínicas e hospitais estão aderindo a este trabalho. Um lugar que ninguém quer estar. Aqui, mais do que nunca, o ambiente deve estar propenso ao relaxamento. A associação com a dor deve ser desfeita. E, novamente, o arquiteto pode contribuir. Um espaço arejado, claro e com uma bela vista pode amenizar a sensação incômoda de sofrimento. Patrícia, como é que foi o processo para a criação de um ambiente que buscasse o bem-estar dos pacientes e a produtividade do profissional? Bom, primeiramente veio a necessidade do profissional, né? Então, essa concepção de espaço aberto que ele desejava, que é uma concepção usada nos Estados Unidos, na Europa, e de trabalhar com mais de uma cadeira, né? Então, isso faz com que ele tenha uma produtividade maior enquanto ele está atendendo o paciente. Na outra cadeira, do lado de cá, a assistente pode estar esterilizando a cadeira, então ele ganha em velocidade. O mais importante quando a gente concebeu esse projeto foi ter um ambiente amplo, onde o paciente não se sentisse enclausurado. Muito bem, Anderson, nós vimos que satisfação do cliente, otimização do espaço estão se tornando prioridades na criação de um projeto. Essa satisfação é realmente importante nessa criação? Eu acho que é fundamental, né? O cliente, quando ele procura um arquiteto, ele tem o objetivo, tem a expectativa de ser bem atendido. E você tem que fazer fazer um projeto de forma que atenda da melhor forma possível as necessidades desse cliente. Nosso papel é projetar espaços com eficácia para aquelas atividades a qual ele está determinando. Vimos na clínica, por exemplo, uma atividade de odontologia. O projeto dessa atividade tem que necessariamente, né, abranger e suprir as necessidades funcionais daquela clínica. Obviamente aliado a um fator estético, né, que julgue o arquiteto ser o mais interessante juntamente com o cliente. Ione, em relação às tendências, você acredita que o arquiteto brasileiro ele está se influenciando, vem sendo influenciado pelas tendências europeias, americanas, em cima da criação de um projeto? Ele vem pesquisando em cima dessas outras tendências? Acredito. Eu acho que já houve na história da arquitetura brasileira momentos em que a arquitetura francesa foi importante, na época da missão francesa, aquela coisa toda. Depois a gente teve o próprio Corbusier, um arquiteto suíço-francês, mas que influenciou muito a formação, a consolidação da arquitetura brasileira, principalmente o modernismo. Depois a gente tem a influência dos americanos, né? Tem influência econômica, cultural, essa coisa toda vem junto. Hoje eu acho, com essa coisa da globalização, você tem acesso às arquiteturas do mundo todo, né? Você tem acesso à do Japão, né? Hoje é uma arquitetura de ponta, em que a gente vê exemplos fantásticos, né? Soluções fantásticas. Eu acho que a grande sabedoria do estudante, do profissional, da gente que faz arquitetura, é se informar com isso e saber digerir, né? Saber usar essas informações, não como uma mera cópia ou reprodução que não tem nenhum sentido. A gente está em outra situação de tecnologia, de economia, os hábitos da gente são outros, o clima da gente é outro, né? Então é totalmente sem sentido você meramente reproduzir. Agora, aprender com o que está sendo feito é óbvio, né? Não é se colocar numa redoma, né? Que eu não quero saber, porque eu quero ser regional. Eu acho que isso aí é de uma profunda ignorância, né? Eu acho que a gente tem que saber, é coisa dos modernistas, né? Do canibalismo, do Oswald de Andrade, né? Aquela coisa de você digerir aquilo que vem de fora e transformar isso numa arquitetura nossa, seja brasileira, seja com especificidade do capixaba, né? Eu acho que a grande sabedoria é essa, né? É ser local e ser global ao mesmo tempo, né? Tá certo. Nós vamos agora para o break comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bate-papo e esclarecendo melhor aí esse campo da arquitetura.
bem, estamos de volta hoje falando sobre arquitetura e antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos dar uma parada aqui no estúdio porque lá fora a Mariana tem mais informações pra gente. Pois é, não é só de parque, paisagismo, urbanismo e clínicas que vive um arquiteto. Ele também faz casas como essa. Essa é a parte frontal da casa e esses são os pilares que nós mantemos, né, que faz parte da estrutura da casa, e as pedras foi uma opção do cliente em mantê-las, né? Então o que foi feito aqui foi uma lavagem, um verniz, porque as pedras eram bem antigas. Pois é, e elas também fizeram a arquitetura de interior dessa casa. Vamos entrar para ver? Bom, a gente considera a arquitetura de interior como um complemento do projeto arquitetônico, né? Definição dos espaços internos, um detalhamento mais preciso das coisas, não só a definição do revestimento, por exemplo. Aqui é um piso cerâmico, aqui essa parede vai receber pintura. Não, é uma coisa mais detalhada, mais definida, né? É como se você vestisse uma roupa, na realidade, né? Muito bem, Ione, nós vimos então um pouco aí falando sobre a arquitetura de interiores. Fala pra gente um pouco essa diferença em relação à arquitetura de interiores e decoração que se misturam. Mistura porque, na verdade, eles trabalham sobre o mesmo espaço, mas eu acho que o nível de intervenção é diferente, é diverso, né? A decoração, né, consiste em você, é o decor, né, vem da palavra francesa, consiste em você colocar luminárias, fazer os arranjos dos objetos, do mobiliário, das cores, dos pisos, das cortinas, dos objetos, dos quadros, né? Enquanto que a arquitetura de interior envolve um agenciamento desse espaço, envolve mexer, redividir, recuperar, entende? Tem uma amplitude maior. Aí você vê, num shopping center, os interiores são deixados totalmente, os interiores das lojas, sem nada, sem nenhum acabamento. Eu não posso chamar aquilo de arquitetura de decoração, né? Você vai reorganizar aquele espaço, você vai definir o espaço que é do cliente, o espaço que é do depósito, o outro espaço qualquer de uso. Então, existe sim uma diferença entre a arquitetura interior e a decoração. Qual é a perspectiva para o estudante que vai optar, né, o estudante que optar hoje em fazer o curso de arquitetura e para daqui a 4 ou 5 anos se formar? Qual é essa perspectiva futura na profissão de arquitetura? Eu sou muito otimista, né? Como eu falei antes, eu acho que existe mercado, acho que tem que ser trabalhado, né? Individualmente ou no coletivo, através de instituições. Eu acho que a gente tem que ir atrás desse mercado, né? Como eu já falei, eu acho que está lá, né? As coisas estão para ser feitas. Eu acho que os jovens que gostam da arte e da técnica, né? Como você colocou no começo, é uma profissão fantástica, né? Eu acho... Adoro ser arquiteta, eu acho uma coisa extremamente dinâmica, criativa, né? Me envolvo, eu acho fantástico, eu acho que é uma profissão que tem mercado, se a preocupação é mercado, e tem uma satisfação profissional fantástica, né? Você vê as coisas sendo feitas, né? Você vê as pessoas usando os espaços que você trabalhou, projetou, né? Eu acho uma coisa extremamente gratificante. E a ética? Como que a ética é colocada nas universidades e também no mercado? Eu acho que ela não é colocada na universidade, infelizmente, né? Eu sou professor de projeto, né? Mas a gente acompanha mais ou menos, né, as outras matérias, as outras disciplinas. Eu acho que essa discussão da ética, ela tem, infelizmente, né, hoje no país que você fica discutindo isso, a ética e a falta dela, eu acho que a universidade, pelo menos o que eu sinto lá no departamento, ainda não deu essa contribuição, né? Trazer para as salas de aula, trazer para a discussão a posição, né, do profissional de arquitetura frente à sociedade, frente aos seus colegas, né, o comportamento dele frente ao usuário, frente ao cliente. Essa coisa ainda é colocada muito em termos de uma disciplina que fala sobre o código de ética no CREA, que eu acho que ainda é muito pouco. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada, Anderson. Também obrigada, professora Ione. Bem, não é fácil escolher uma profissão. Continue em busca de informações. Consulte profissionais da área, também estudantes. Procure saber como é a faculdade, as matérias que o curso exige e também procure saber como está o mercado. Enfim, vá à luta. Na próxima semana a gente tem mais, não perca. Quem sabe a próxima